Lugar. Tá? Quando se fala em lugar, o que os textos falam é que você deve executar o seu treino em lugares como cavernas, tá certo? Ou lugares limpos, onde o chão é plano, sem pedrinhas, o cenário é agradável aos olhos, onde não há vento, poeira, fogo, umidade, ruídos perturbadores. Tá? Então normalmente a gente costuma dizer, quem é bom medita em qualquer lugar, até na Paulista, mas acontece que 90% das pessoas não são boas. Tá? Então, para o iniciante, você precisa mesmo de um lugar adequado. Nós temos as nossas salas de aula. Tem ali a Zélia, ali, ó, sentada no seu EVAzinho, com a lousa, tudo bem arrumadinho, tudo certinho para ela fazer o sadhana, que vai ser daqui a pouquinho. Tá? O que eles querem dizer com isso? Que o lugar de prática ele tem que ser um lugar limpo, que ser um lugar agradável, que não pode estar ventando muito, que não pode estar sujo, que não pode ter mudança de temperatura, não pode ter nada que vai te perturbar e que vai te auxiliar o iniciante na execução da técnica. Também, por exemplo, a Chandelier, o que ela fala? Ó? Uma pessoa alicerçada em Yama e evitando toda a companhia, tendo terminado o seu curso de estudo, deliciando-se com a verdade e a virtude, tendo conquistado sua raiva, estando envolvido no serviço do seu professor, tendo sido obediente aos seus, assim bem como bem instruído em todas as práticas do Samaveda, no conhecimento do seu próprio Dharma. Ele deve fazer o quê? Deve ir a um bosque sagrado, repleto de frutos, raízes e água. Lá deve selecionar um lugar agradável, sempre retumbante com o canto dos Vedas, frequentado pelos conhecedores de Brahman, que persevera nos deveres das ordens da vida. Lá, próximo a um templo, à margem de um rio, ou de uma vila, ou uma cidade, ele deve construir um belo mosteiro. Mosteiro não, kutir, uma casa de prática. E não deve ser muito alta nem muito baixa. Deve ter uma porta pequena, ser bem aparelhada com esterco, ou seja, você não vai fazer na sua casa um lugar com a parede aparelhada com esterco, né? O que ele quer dizer aqui é que o lugar ele tem que ser bonito, que o padrão vibracional desse lugar tem que ser bom. Então, não pode ser a sua sala de aula, você não pode ter equipe batendo boca e brigando dentro da sala de aula, ou discutindo coisas financeiras na sala de aula. Isso detona o padrão vibracional da sala. Tá certo? Você tem que se preocupar com isso. Você não vai fazer reunião de equipe dentro da sala de aula, pelo amor de Deus. Tá? Porque normalmente o padrão vibracional é muito baixo, isso detona o padrão vibracional da sua sala. Então você tem que cuidar disso. Tá? Utilize outra sala para reunião, utilize outro lugar para fazer, para falar, para ter seus embates mundanos, tá certo? Dentro da sala de aula, padrão vibracional de alto nível. Também tem que ser num lugar onde você não vai passar fome, né? Por isso tem que ter frutos, tem que ter água, tá? Tem que ser num lugar onde você não fique sendo perturbado o tempo todo por telefone, por gente ligando. Então, quando você vai praticar, você não leva o celular para dentro da sala de aula, né? Ou se você leva, você desliga o WhatsApp e desliga o toque, porque senão as pessoas ficam te escrevendo. Você fica com metade da cabeça no sadhana, metade da cabeça na mensagem que você tem que responder. Não funciona. Não vai dar certo. Tá? Então a gente está falando de prática avançada, mas você senta para praticar com o WhatsApp bimbando lá do seu lado. Todo mundo faz isso, né? Você faz assim para mim, eu sei que você faz isso. Tá? Eu sei que faz isso. Não vai dar certo. Tá? Você vai estar com a consciência dispersa.